Dentro das forças espirituais, a gente vai ter um ano voltado para Xangô e Ansan. Então, ou seja, muitos ventos modificando, abrindo caminhos, modificando a vida das pessoas, né, levando aquilo que há de ruim para longe, e também um ano de muita justiça. Xangô, ele traz também muita justiça. Veja que entra muito em confluência também, né, com a regência dos planetas. Então, é um ano que vai ter muitas transformações nas pessoas. Eu diria mais transformações internas. Jordan é um ano também de numerologia universal 9, né? Onde se completam ciclos de ignorância, de escuridão, de projetos e questões obsoletas que agora são substituídos para um novo início em 2026, cuja numerologia será 1, né? Então, de encerramentos, um ano global, podia se dizer assim, Uhum. abrangente, né? Que chega a todos intensamente devido à numerologia do 9. E o 9 também é um número mais expandido mais uma vez. Quando se fala da clarividência, então das percepções, as pessoas geralmente pensam assim: puxa vida, começarei a ouvir a espiritualidade, começarei a ver, quem sabe, a espiritualidade. É isso que vai acontecer com a expansão da clarividência para todos. Até o espírito Tamires, através da Mônica, falou que em 2025, né, a clarividência vai expandir para todos. As pessoas terão mais percepções, mais sensibilidades neste Uhum. campo, e eu sei que tem algumas técnicas que elas podem fazer para que isso aconteça. E de fato, né? E se tu puder, eu sei que tu sabe também dessas técnicas. Se tu puder compartilhar algumas conosco, senão eu compartilho e tu vê se essas minhas técnicas são válidas para todo mundo. Perfeito, perfeito. É muito interessante esse ponto, né, de trabalhar, porque nós temos uma data, um período muito. Eu não gosto de datas, né? Sempre falei isso, que previsões e datas, para mim, eu fujo, corro léguas, assim, tipo o desenho do Leão da Montanha, né? Saída pela esquerda, assim, eu sempre tento fugir desse período. Mas nós temos um período cíclico muito interessante que começou em 2000 e vai até 2050. E veja que agora a gente está exatamente num divisor de águas, né, na metade deste ciclo. E então de muitas transformações. Espiritualidade também fala que muita coisa mudará mesmo da próxima década. Então a gente já entrando na metade dessa década, partindo para o término dessa, também as modificações já começarão a ser perceptíveis. Mas, à medida que nós nos aproximamos mais do estado regenerado de consciência, né? O planeta a gente sabe que é uma consciência coletiva, né? Que existe uma consciência muito grande. Então, ele vai estar no estado regenerado. Então, o problema não é o planeta, o problema é nós, os habitantes do planeta estando em estado regenerado. Então, nesse caminho de regeneração, claro que muitas percepções, muitas mudanças externas, elas ocorrerão. Elas irão modificar muita coisa ao nosso redor. Por quê? Porque nós começaremos a ter muito mais contatos com as coisas que nos cercam, que antes passavam desapercebidas. Não é que nós não víamos, mas passavam desapercebidas. E esse é um dos pontos, principalmente para clarividência, já que, falando em clarividência, a gente pensa de cara, mediunidade. Bem, a clarividência é uma faculdade anímica. Ela não precisa de mediunidade para você despertar ela, né? Ou seja, todos nós sabemos que somos médios, então todo mundo é médio, então todo mundo teoricamente tem a clarividência. Mas o que a gente fala era aquela questão mediúnica de compromisso, que a gente sabe que alguns médios, que alguns trabalhadores, eles trazem a tarefa mediúnica no seu comando, né, na sua existência. Então, nesse processo todo, a gente tem a clarividência anímica aberta a todo mundo, porque todos somos médiums, a clarividência anímico-mediúnica, ou seja, ela é ampliada com a aproximação de benfeitores espirituais, o estado anímico, e a clarividência completamente aberta espiritualmente, ou seja, ela clarividência de ordem espiritual. Então, nós temos o anímico, anímico espiritual e espiritual, que ela, quando você é mediunizado, você abre ela por completo. Então, nesse caminho, a gente vai perceber muito mais a percepção. Mas, lembrando, clarividência nem sempre é ver. Ah, eu estou vendo espírito, então eu vou começar a ver espírito. Não, não se preocupe, você não vai começar a ver espíritos. Você vai começar a perceber muitas coisas ao seu redor e só por essa percepção mais elaborada você conseguirá. Como, por exemplo, mais lucidez numa projeção astral,
né, melhor memória na hora de retornar ao corpo dessa projeção astral, tudo trabalhado pelo processo da visão espiritual. O pessoal quer mais memória ao retornar e não só ao retornar, né? Quando estiver aqui também quer mais memória. Não só o pessoal, todos nós, né, Pava? Todos, né? Jordi, assim, tu falou sobre esses tipos de percepções, porque são campos sutis, né? Então é Uhum. preciso de consciências sutis para acessar campos sutis. Então Sim, sim. a gente vai trabalhando a nossa sutilização também para conseguir Uhum. perceber campos mais sutis que, como tu disse, sempre estiveram aqui, só que a gente não conseguia percebê-los. É, isso é bem verdade, Pedro. Tem uma coisa que a gente precisa reforçar. Tanto é, ontem eu tive uma aula na mentoria que eu dou sobre mediunidade, e quem foi o nosso professor foi o Eikenas, por 2 horas falando assim intensamente e sobre mediunidade. E O aí Equinásio é uma o das mentor espiritual que o Jordelei canaliza aqui, um dos mentores do canal isso Portal Paz. Muitas é, palestras ele nos traz. o Eikenas é um queridaço, né? Um queridão. Ainda mais depois que a gente soube grande parte da história, da trajetória reencarnatória dele no passado. Então, ele se tornou ainda mais próximo a nós. Mas bem, ele fala o seguinte: as percepções espirituais, elas abrirão de qualquer forma. Elas estão acessíveis e abertas a qualquer pessoa, independente do seu estado vibracional ou consciencial. Está aberto a todo mundo. O que vai mudar mesmo e que vai ser um grande divisor de águas é o interesse das pessoas para onde elas querem ir. Veja que muitas pessoas, muitos e pessoas muito conhecidas, que um trabalho muito lindo já, pelo menos aparentemente um trabalho muito lindo já em termos de espiritualidade, eles buscam e prisam apenas conhecimento. Saber, 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 saber. E na hora de pôr em prática os saberes, a gente começa a perceber uma grande defasagem entre um estado e outro. Essa defasagem, né, esse gap entre uma distância e o outro, que é o nosso processo de conscientização espiritual. Quanto mais próximo nós conseguimos deixar esse gap de uma média, é um ponto de maior equilíbrio que nós encontramos. Por exemplo, eu ainda não consigo lidar com a fofoca, eu ainda coça a minha língua quando eu tenho uma informação nova e eu quero passar, e principalmente se a informação está falando contra algum amigo, algum colega, assim, me estimula ainda mais. Mas nos meus estudos, nas minhas leituras, eu vejo o quanto importante que é se preservar, se manter isento. Ou seja, é esse gap que eu fico falando, Agora sabe, entre o que a fazer, gente né? então, quanto mais a gente conseguir se aproximar de uma média móvel ali no meio, maior a amplitude das nossas percepções, porque essa média é que levará o nosso estado consciencial para outro nível. Nível esse em que, aí sim, com aquilo que você falou muito bem, Pava, as nossas percepções, elas deixarão, por exemplo, uma clarividência, como nós estamos falando, ela deixará de ser opaca para ganhar brilho. Ela deixará de ser desfocada para ganhar foco, né? Então, isso é muito importante. O único processo da evolução não é o conhecimento. O único processo da evolução é a empatia, o trabalho alicerçado pelo saber.